Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula eu quero apresentar para vocês esses dois continentes, a Ásia e a Oceania. São continentes que são considerados, por exemplo, como a Ásia, um continente que está na área oriental do mundo. Já a Oceania é considerada, do ponto de vista cultural, um continente ocidental, principalmente Austrália e Nova Zelândia, tais como os países europeus. Vamos lá? Percebam esse mapa da Ásia. Como a Ásia é um continente muito extenso, tem aí mais de 44,5 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia, como vocês podem perceber, ela é muito extensa de norte a sul, indo desde o clima frio e o clima polar aqui no norte, a um clima quente, onde está aqui, por exemplo, a linha do Equador, né, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A Ásia também, ela é muito grande no sentido leste-oeste, né, e nós podemos perceber uma diversidade de países ali. Ao norte da Ásia nós temos o Oceano Glacial Ártico, ao sul o Oceano Índico, leste o Oceano Pacífico e a oeste da Ásia nós temos os Montes Urais, que dividem o continente asiático do continente europeu. O continente asiático é repleto de formações geográficas, como penínsulas, como arquipélagos, né, esse conjunto de ilhas, baías, essa entrada mais aberta do mar, golfo, essa entrada mais fechada do mar em direção ao continente, mares, tais como o Mar de Aral, por exemplo. Temos países ali que são ilhas, como Japão, Maldivas, Taiwan, Filipinas e Indonésia. Percebemos ali na Ásia, Filipinas, que tem mais de 7 mil ilhas. Indonésia ultrapassa o número de 13 mil ilhas. E também a ilha do Chipre e Turquia, que se localiza na península da Anatólia, essas duas localizações ficam entre a Ásia e a Europa. Então não há um consenso, não há um pensamento comum se esses países pertencem ou à Europa ou à Ásia. A Turquia, por exemplo, é considerada um país transcontinental, né? Um país que cada parte dele está um pouco em cada um desses dois continentes, Europa e Ásia, né? Devido à sua localização ali mesmo. Bom, uma outra característica importante a respeito do continente asiático é o desenvolvimento de civilizações muito importantes desde a antiguidade. Nós temos, por exemplo, o Império Mongol, que se desenvolveu na Ásia, Império Babilônico, Império Assírio e civilizações, tais como, por exemplo, a civilização chinesa, que se desenvolveu ali na planície do Rio Azul e do Rio Amarelo. Temos a civilização da Índia, ou civilização hindu, que se desenvolveu ali próximo aos rios Indo e Ganges, por exemplo. Ou a civilização na região da Mesopotâmia, conhecido como Crescente Fértil, que se formou ali onde estão os rios Tigre e Eufrates. Por quê? Né? Porque próximo a esses rios, como vocês estão vendo aí, se destacando nesse slide, porque justamente o rio, na busca da água, o desenvolvimento da agricultura, é o que possibilitou o surgimento dessas civilizações. Uma outra característica que eu quero apresentar para vocês a respeito da Ásia é a sua divisão regional. Vocês podem olhar nesse mapa as regiões da Ásia ou sub-regiões da Ásia. Ao norte da Ásia, com essa cor rosa clara, nós temos a região da Ásia Setentrional. Setentrional é o mesmo que norte, então o norte da Ásia, que se destaca ali a região da Sibéria, que pertence à Rússia. A Sibéria é uma das regiões mais frias do mundo, que está ali mesmo no Polo Norte, no extremo norte, né? Tem invernos muito rigorosos, inclusive tem poucas pessoas morando, tem uma baixa concentração populacional devido a esse inverno rigoroso. Tem a presença de uma vegetação ali chamada tundra e também a taiga siberiana, que são árvores, é uma floresta adaptada a esse clima de frio tão rigoroso.
A região da Sibéria, no período da União Soviética, né, do ditador Joseph Stalin, já foi estabelecida como uma prisão a céu aberto. Havia ali campos de concentração, em que pessoas eram presas e levadas lá a esse clima rigoroso, a sofrer inclusive com esse clima rigoroso. Temos também, com essa cor verde clara, os países do Extremo Oriente, como vocês podem ver, a China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Hong Kong, por exemplo. Esses países do Extremo Oriente são os países considerados ali na Ásia com maior desenvolvimento econômico e tecnológico. Nós temos o Japão, que se destaca dessa maneira após a Segunda Guerra Mundial. Temos a Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, que são conhecidos como tigres asiáticos devido ao seu rápido crescimento econômico. E temos a China, que se destaca nos últimos anos por ser um país com um grande crescimento econômico e investimento tecnológico. A China é um país socialista, porém, cada vez mais tem exercido uma economia capitalista. Continuando sobre as regiões da Ásia, nós temos o Sudeste Asiático, que está ali no mapa de cor laranja. Podemos destacar Filipinas e Indonésia, que são os novos tigres asiáticos. Bom, professor, do que se trata a expressão tigres asiáticos e novos tigres asiáticos? Tigres asiáticos são os países que tiveram um grande crescimento econômico devido a uma economia industrializada nas décadas de 70 e 80. Os novos tigres asiáticos são os países que se destacaram entre as décadas 90, entre as décadas 1980 e 1990. Tá? Então nós temos ali no sudeste da Ásia, Filipinas e Indonésia. Também no sudeste da Ásia temos a presença de Singapura, um dos países mais ricos do mundo, com um dos melhores IDHs do mundo, e países pobres, como Myanmar, Laos, Camboja e Filipinas. Um clima que se destaca ali no sudeste da Ásia e também no sul da Ásia é um clima tropical de monções, que chove muito no verão, porém é um inverno seco. Também destaco para vocês, nessas regiões da Ásia, ali de cor amarela, a Ásia Meridional, ou Sul da Ásia. Nós temos ali a Índia, que se desenvolveu entre os rios Indo, Ganges e Brahmaputra, por exemplo. Também temos ali no sul da Ásia, ou Ásia Meridional, a Índia e o Paquistão, que são dois países muito conflituosos, que disputam a região da Caxemira, e essa região gera um clima de tensão muito grande no mundo, porque Índia e Paquistão possuem armas nucleares. Uma outra característica é Índia, Paquistão e Bangladesh. Se somarmos as populações desses três países, nós veremos ali que há uma grande concentração populacional. Aliás, a China é o segundo país mais populoso do mundo. Por fim, eu quero mostrar esse mapa para vocês da Península do Deccan. Do que se trata esse mapa, professor? Esse mapa é o seguinte: a Índia, ela é de uma placa tectônica diferente do resto da Ásia. Vocês estudam sobre isso lá no sexto ano, sobre o movimento das placas tectônicas. E a placa tectônica da Índia veio de encontro com a placa tectônica da Ásia. E esse impacto causado formou a maior cadeia de montanhas do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia, onde está o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest. Por fim, ali, por penúltimo, ali na Ásia nós temos o Oriente Médio, que é uma das regiões mais instáveis do planeta. O que isso quer dizer? Existem muitos conflitos ali nos países do Oriente Médio, que eu estou aqui destacando no mapa com essa cor lilás. Irã, Iraque, Síria, Israel, Líbano e Iêmen são exemplos de países em que há muitos conflitos, inclusive devido à disputa do petróleo. Há muita interferência dos países ocidentais. Então, o século XX foi marcado por muitos conflitos ali envolvendo os países do Oriente Médio. E nós temos também, nesse mapa, a Ásia Central,
que são países como Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, que compunham a antiga ex-União Soviética e que se tornaram independentes dela na década de 1990. Em livros de geografia anteriores, o Afeganistão era considerado da Ásia Central, mas atualmente temos colocado o Afeganistão como um país do Oriente Médio, porque muitos conflitos aos quais este país está envolvido está ligado às nações do Oriente Médio. Tudo bem, alunos? Uma outra questão que eu quero considerar para vocês é o seguinte: muitas vezes o ponto de vista que nós temos do mundo é um ponto de vista baseado pelos países europeus, porque os países europeus foram os países que colonizaram boa parte do nosso planeta. Então, do ponto de vista dos europeus, os povos da Ásia sempre foram vistos como povos muito exóticos, que se vestem, que se alimentam, que têm uma cultura muito fora do normal em relação aos europeus. Só que isso é uma visão eurocêntrica, né? Os europeus eles sempre tiveram uma visão de que eles são um exemplo para o mundo, de que são nações mais civilizadas em relação às outras nações do mundo. Então, do ponto de vista dos europeus, os asiáticos são diferentes. Mas é uma visão equivocada. Na verdade, são outros povos e outras culturas diferentes, tais como os europeus também são. Tudo bem? Isso é muito importante compreender. Agora, neste momento, eu quero apresentar para vocês os países da Oceania. A Oceania, que é o menor continente do mundo. E vocês podem perceber que todos os países da Oceania são ilhas, são formados por ilhas. E o mundo inteiro, quando fala da Oceania, lembra-se apenas da Austrália e da Nova Zelândia, como vocês podem ver aqui eu destacando no mapa. Austrália e Nova Zelândia. Mas a Oceania, ela é formada por muitas outras ilhas menores. É claro que a Austrália e Nova Zelândia, gente, são países com melhor crescimento econômico, com o melhor IDH do continente, né, com o melhor índice de desenvolvimento humano. São países com políticas ambientais que merecem elogios, e inclusive países em que a população vive com excelente qualidade de vida e que tem participação política no mundo. Por isso que eles são os que mais se destacam. Contudo, temos outras realidades ali também na Oceania. Bom, é importante considerar que, do ponto de vista dos europeus, a Oceania é considerada novíssimo mundo. Prestem atenção. Ásia, Europa e África é conhecida como Velho Mundo, o mundo já conhecido pelos europeus. Continente americano, Novo Mundo, que os europeus começaram a colonizar no século XVI. E a Oceania, Novíssimo Mundo, que começou a ser colonizado no século XVIII. O navegador James Cook ocupou a região ali aproximadamente em 1770, em nome do Império Britânico. O Império Britânico colonizou a Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. Inclusive, a Austrália era uma colônia penal, ou seja, pessoas que sofriam punição, né? A prisão delas era ir para a Austrália. Isso só mudou quando foi descoberto o ouro na Austrália. A Austrália deixou de ser uma colônia penal para ser uma colônia de povoamento. Se desenvolveu muito economicamente e de maneira autônoma em relação ao seu colonizador, tal como a Nova Zelândia. Mas nós temos também ali na Oceania mais de 11 países independentes e alguns países que são considerados territórios ultramarinos de outros países, como Reino Unido, França e Estados Unidos. São exemplos que nós veremos a seguir. Agora preste atenção nesse mapa. Esse mapa é uma divisão regional da Oceania. Vocês podem perceber uma coisa interessante. Nessa divisão regional da Oceania, a Austrália é considerada uma região sozinha. Aí nós temos no nordeste da Austrália a região da Melanésia, ao norte da Melanésia a região da Micronésia e por fim nós temos a região da Polinésia, onde está localizada a Nova Zelândia.
eu vou falar para vocês algumas características dessas regiões da Oceania. Bom, da Austrália, gente, nós já falamos algumas coisas dela. Então vamos falar da Micronésia. A Micronésia tem várias ilhas. E nós temos, por exemplo, os Estados Federados da Micronésia e Palau, que fazem parte do arquipélago das Ilhas Carolinas. Temos também Ilhas Marshall, por exemplo, Nauru, que são países independentes. Também, ali na Micronésia, nós temos Guam e Ilhas Marianas do Norte, que são protetorados estadunidenses. Né? São países que recebem amplo apoio dos Estados Unidos do ponto de vista econômico e militar e dependem dos Estados Unidos por serem países muito pequenos. Então eles são chamados de protetorados, por exemplo. Inclusive, ali na Micronésia, nós temos a Fossa das Marianas, que é o local mais profundo do mundo, né? O oceano, no local no oceano considerado mais profundo no mundo. Agora, eu quero falar para vocês da Melanésia. Né? A Melanésia é esse conjunto de ilhas situadas ao nordeste da Austrália. E nós encontramos ali, na Melanésia, por exemplo, a ilha da Nova Guiné. Nós temos a Ilha Salomão, Ilhas Fiji e Vanuatu, que são 3 países independentes. Nova Caledônia, que pertence à França, de dependência francesa, por exemplo. Muitos povos que moram nessas ilhas são povos considerados primitivos, porque eles dependem da caça, da coleta e da pesca para sobreviver. Né? E também nós temos aqui a Polinésia. Vou falar para vocês um pouco sobre a Polinésia. A Polinésia ocupa a maior área das ilhas da Oceania. Está ali na Polinésia a Nova Zelândia, um país de grande destaque. Temos também na Polinésia, estudantes, o Havaí, que é um dos estados dos Estados Unidos da América. Temos a Ilha da Páscoa, que pertence ao Chile. E temos países que também são independentes, como Samoa, Tonga e Tuvalu. E alguns protetorados. Por exemplo, Samoa Americana pertence aos Estados Unidos. É um protetorado estadunidense. Nós temos também a Polinésia Francesa, Futuna, que são protetorados da França. Temos Pitcairn, que é um protetorado do Reino Unido. Ilhas Cook, Niue, que são protetorados da Nova Zelândia. Então, são alguns exemplos. Todos esses países possuem a indústria turística, ou seja, a economia desses países é baseada na atração de turistas que vêm para suas belas praias. E assim, eu encerro essa videoaula apresentando algumas características para vocês, tanto da Ásia quanto da Oceania. Alunos, prestem atenção, este é um vídeo simples, é uma videoaula simples de apresentação para vocês. E eu desejo que vocês aproveitem bem esta videoaula. Escreva com suas palavras um relatório sobre essa videoaula, faça suas anotações, que é muito importante para o seu aprendizado. Eu também quero me desculpar por barulho de cachorro latindo no meio do vídeo, porque é um vídeo simples, né, gravado aí de uma forma bem doméstica, então os ruídos aqui ao meu redor também aparecem. Mas eu desejo a vocês um bom proveito. Um abraço para todos e bons estudos.